A paz do Messias chamado Cristo e uma boa noite. Você aí e eu aqui, agora vamos ler juntos. Você desse lado que está aí, eu estou aqui. Vamos ler junto o quarto livro da Bíblia Sagrada, livro de Números, capítulo 22. Balaque envia mensageiros a Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão, e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo o que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos de fato. O povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Versículo 4. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque, versículo 5, mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Versículo 6. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoar, fica amaldiçoado. Versículo 7. Então os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Versículo 8. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disse. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Versículo 9. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Versículo 10, Balaão respondeu: Balaque, o rei dos Moabitas, me mandou dizer, versículo 11, que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Versículo 12. Deus disse a Balaão: não vá com eles.
nem não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Eu já abençoei esse povo, e você vai amaldiçoar o que eu já abençoei por dinheiro? Versículo 13. Versículo 13. De manhã Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. E amaldiçoe esse povo, e ele já o abençoou. Não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. O que Deus abençoou já está abençoado. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus amaldiçoou, o que Deus abençoou, perdão. Balaão disse para aquele povo que vieram trazendo seu dinheiro para comprar Balaão e fazer Balaão amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Pois ele disse: eu não posso amaldiçoar um povo que Deus já abençoou, pois eles continuam sendo abençoados. Versículo 14. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. Versículo 15. Aí Balaque mandou-lhe outros chefes mais numerosos e mais importantes do que os primeiros, dizendo assim: talvez ele venha com vocês. Talvez ele escute vocês e venha depressa. Versículo 16. Eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zipo, peço-lhe que venha logo até aqui. Versículo 17. Como pagamento eu lhe darei muitas riquezas e tudo o mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo. Versículo 18. Balaão respondeu: mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor, meu Deus. Não posso desobedecer a Deus. Não posso desobedecer a Deus e a obedecer a Balaque. Não posso. Voltem e fale para ele: Deus não me deixa amaldiçoar o seu povo. O seu povo já é abençoado por ele. Foi ele que abençoou o seu povo e, portanto, ninguém pode amaldiçoar o seu povo. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado por ninguém. Nem por ouro, nem por prata, nem por riqueza alguma dessa terra. Ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. Foi o que Balaão mandou dizer para Balaque, pelos seus mensageiros. Versículo 19. Mas agora, peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Versículo 20. Durante a noite o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser e não o que eles disserem, somente o que eu falar. Não deem ouvidos a estes homens,
A estes homens não dê ouvidos, mas somente ao que eu te mandar. Portanto, vá com eles. Versículo 21. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Balaão, a jumenta e o anjo. Versículo 22. Deus ficou irado porque Balaão ia montando. Balaão ia montado. Perdão, vou repetir de novo porque eu tossi. Perdão, vou ler de novo. Porque eu tossi. Balaão, a jumenta e o anjo. Versículo 22. Deus ficou irado porque Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se apôs na frente dele. O anjo se colocou na frente dele, no caminho, para barrar a sua passagem. Versículo 23. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Versículo 24. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Versículo 25. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Versículo 26. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 27. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Versículo 28. Aí o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Versículo 29. Ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Versículo 30. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Não, respondeu Balaão. Versículo 31. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão, pronto para fazer a vontade de Deus. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Versículo 32. Pedindo misericórdia. Se prostrou o rosto no chão pedindo misericórdia. Versículo 32. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vi como se fosse
seu inimigo para fazer você voltar, pois você não deveria estar fazendo esta viagem. Versículo 33. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Versículo 34. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. Versículo 35. O anjo respondeu: vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Balaque recebe Balaão, versículo 36. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica na beira do rio Arnon, na fronteira de Moabe. Versículo 37. Balaque perguntou: por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Versículo 38. Balaão respondeu: mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais. Versículo 39. Assim Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzote. Versículo 40. Onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas e deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. A primeira profecia de Balaão. Versículo 41. No dia seguinte, de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel e pudesse amaldiçoar o povo. Mas Deus não mandou amaldiçoar. Livro de Números, capítulo 22, ele tem 41 versículos. Não se esqueçam. Agora vamos ler o capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare para mim 7 touros novos e 7 carneiros. Versículo 2. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Versículo 3. Aí Balaão disse a Balaque: fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha aí encontrar-se comigo e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Versículo 4. Ali Deus
se encontrou com Balaão, e este lhe disse: construí 7 altares, e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. Versículo 5. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer e o mandou voltar e entregar a mensagem a Balaque. Versículo 6. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Versículo 7. Aí Balaão fez esta profecia: Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, da montanha do leste. Ele me mandou chamar: venha. E ele me disse: e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Versículo 8. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Versículo 9. Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Versículo 10. Os descendentes de Jacó são como a poeira, são tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz, como as pessoas honestas. Versículo 11. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu o mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. Versículo 12. E ele respondeu: eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. A segunda profecia de Balaão. Versículo 13. Aí Balaque disse a Balaão: venha comigo para outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor. Versículo 14. Balaque o levou até o campo de Zofi, no alto do monte Pisga. Ali construiu 7 altares e em cima de cada altar ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro. Versículo 15. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui perto da sua oferta queimada e eu irei até ali para me encontrar com Deus o Senhor. Versículo 16. O Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer. E o mandou voltar até o lugar onde Balaque estava, a fim de entregar-lhe a mensagem. Versículo 17. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada. Ele junto com os chefes moabitas. Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito. Versículo 18. E Balaão fez esta profecia: venha Balaque, filho de Zipo, e escute o que vou dizer. Versículo 19. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia.
Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Versículo 20. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar nada. Versículo 21. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimentos. O Senhor, seu Deus, está com eles e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Versículo 22. Deus os tirou do Egito. Ele tem a força de um touro selvagem. Versículo 23. A feitiçaria e a adivinhação não vale nada para Deus. Não vale nada para Deus. Contra o povo de Israel, agora todos dirão a respeito desse povo: vejam só o que Deus tem feito para livrar o seu povo. Veja o que Deus tem feito para livrar o seu povo. Vocês se enganam. Vocês querem que eu amaldiçoe um povo que Deus escolheu e um povo que Deus abençoou, um povo que já é abençoado por Deus? Vocês não vão conseguir. Vocês estão lutando contra Deus, vocês vão morrer. Versículo 24. Israel se levanta como uma leoa e se firma como o leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa e bebido o sangue das suas vítimas. Assim é Deus, não descansa enquanto não se vingar dos seus inimigos. Assim Deus não descansa enquanto não se vingar dos inimigos do seu povo. Versículo 25. Então Balaque disse a Balaão: se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. Versículo 26. Balaão respondeu: eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar? Versículo 27. A terceira profecia de Balaão. Então Balaque disse a Balaão: venha comigo que eu vou lhe levá-lo a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Versículo 28. Aí Balaque levou Balaão até o alto do monte Pior, no lado que dá para o deserto. Versículo 29. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e me prepare 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Repito para vocês agora que o capítulo 23 de Números, do livro de Números, o quarto livro da Bíblia Sagrada, ele tem 30 versículos. Agora a gente vamos ler o capítulo 24. Desta vez Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso não foi como antes procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto, versículo 2, e viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão. Versículo 3. E ele fez esta profecia:
Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente, versículo 4, e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem. E eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Versículo 5. Como é bonito o acampamento do povo de Israel, como são belas as suas barracas. Versículo 6. Elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira dos rios, como leões plantados por Deus, ou Senhor, ou como cedro perto das águas. Versículo 7. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag, e o seu reino será famoso. Está se falando de Jesus, o Messias. Está se falando do Messias, o Filho de Deus, que ele será rei e famoso de Israel. Portanto, vocês fiquem assistindo todos os vídeos que eu estou postando, que eu vou provar para vocês que ele é o Messias, o Filho de Deus. Que Jesus, ele é o Messias, o Filho de Deus. Agora, versículo 8. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e os matam com as suas flechas. Seus inimigos, os inimigos do povo de Deus, Deus faz isso. Versículo 9. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoa o povo de Israel será abençoado, e quem o amaldiçoa será amaldiçoado. Versículo 10. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão, com uma das mãos deu um soco na outra, em sinal de ódio, e disse: eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nestas 3 vezes você só os abençoou. Versículo 11. Agora, vá embora para a sua casa. Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Versículo 12. Então Balaão respondeu: eu disse aos seus mensageiros que, versículo 13, mesmo que você me desse toda a sua prata e todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer a ordem de Deus, o Senhor. Eu disse que não faria nada por minha própria conta e somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. As últimas profecias de Balaão. Versículo 14. Balaão disse a Balaque: agora vou voltar para o meu próprio povo, mas antes de ir, quero avisá-lo do que os israelitas vão fazer com o seu povo no futuro. Versículo 15. Então ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente. Versículo 16. Que pode ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio, os meus olhos se abrem, e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso.
versículo 17. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel. Um rei como uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação. Como um cometa, ele virá de Israel. Ele derrotará os chefes dos moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. Está se falando do Messias, o Filho de Deus, que viria da tribo de Judá. Versículo 18. Ele conquistará os inimigos de Israel, os edomitas, e fará com a terra deles seja sua propriedade. O povo de Israel mostrará a sua força. Versículo 19. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador, que acabará com os que ficarem com vida nas cidades. Versículo 20. Aí em sua visão Balaão viu os amalequitas e fez esta profecia. Amaleque era o povo mais poderoso de todos, mas no fim será destruído para sempre. Versículo 21. Balaão viu também os queneus e fez esta profecia. O lugar onde vocês moram é seguro. O seu ninho está colocado na rocha. Versículo 22. Mas vocês serão destruídos quando a Síria os levar como prisioneiros. Versículo 23. Balaão fez mais esta profecia. Quem são estes povos reunidos no norte? Versículo 24. De Chipre virão os inimigos nos seus navios. Eles conquistarão a Síria e Eber. Mas depois eles mesmos sairão destruídos para sempre. Versículo 25. Depois Balaão se aprontou e voltou para casa, e Balaque também foi embora. Não se esqueça que o quarto livro da Bíblia Sagrada, o livro de Números, ele tem 25 versículos. E agora vou falar para vocês que muitos e muitos terceiros falam que Balaão era o profeta que só profetizava o mal. Não era não. Está se falando aqui que ele só fazia o que Deus mandava. Ele só fazia o que Deus mandava. Ele não ia amaldiçoar um povo qual Deus já tinha abençoado, e Deus não mandava ele amaldiçoar ninguém. Entenderam agora? Há muitos terceiros que falam que Balaão era o profeta pior da Bíblia Sagrada. Estão mentindo, falando bobagem. Capítulo 25, vamos lá. O povo de Israel adora Baal, Peor. Quando os israelitas estavam acampados no vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Versículo 2. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses, e os israelitas tomavam os seus deuses e os israelitas adoravam os deuses dessas mulheres. Melhor falar assim. Os israelitas saíam com aquelas mulheres e adoravam os deuses delas. Portanto, eles
se corromperam, por causa daquelas mulheres. Versículo 3. Assim os israelitas se reuniram para adorar o Deus Baal Peor. E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles. Versículo 4. E disse a Moisés: reúna os chefes do povo de Israel, os enforque diante de mim. Ordem de Deus, quem não vai obedecer? Somente desobedientes. Em plena luz do dia, assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. Versículo 5. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês matem os homens da sua tribo, que foram adorados o Deus Baal Peor. Versículo 6. Moisés e todo o povo estava chorando em frente da tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Versículo 7. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, versículo 8, seguiu o homem, entrou na barraca e enfincou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas. Versículo 9. E que já havia matado 24.000 pessoas. Versículo 10. Então o Senhor Deus disse a Moisés. Versículo 11. Finéias fez com que Finéias, então o Senhor Deus, versículo 11. Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Versículo 12. Portanto, diga-lhe, portanto, que faço agora com ele uma aliança de amizade. Finéias é meu amigo agora. Eu tenho amizade com ele e ele tem amizade comigo, porque ele é fiel a mim, obediente a mim. Versículo 13. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim. E assim conseguiu que fossem perdoados. Versículo 14. Os israelitas que foram mortos com a midianita se chamava Zirim. Eu vou ler de novo, porque aconteceu um errozinho aqui no capítulo, no versículo. Vou ler de novo, porque aconteceu um errozinho aqui que eu falei. Os israelitas foram mortos, mas não foi os israelitas não, foi um homem só. Versículo 14. O israelita que foi morto com a midianita se chamava Zirim. Ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. Versículo 15. A mulher midianita que foi morta se chamava Cusbi. Ela era filha de Zu, chefe de um grupo de família midianitas. Versículo 16. O Senhor ordenou a Moisés, versículo 17, ataquem e matem os midianitas.
versículo 18. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram, levando-os a adorar o ídolo de Peor, e também os enganaram no caso de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo, e até amanhã pela madrugada estarei de novo trazendo a mensagem para vocês. E o profeta Balaão, ele não era um mau profeta, não. Ele não era um pior profeta, não. Ele não era um mau exemplo, não. Ele profetizava somente o que Deus mandava. Se Deus mandasse amaldiçoar, ele amaldiçoava. Se Deus mandasse ele abençoar, ele abençoava. Portanto, ele só fazia o que Deus mandava. Então, ele obedecia a Deus. Mas há muitos terceiros que falam que o profeta Balaão, ele era um mau exemplo. E ele foi um mau exemplo. Não, foi não. Estão enganados. Estão enganados falando assim. Porque não lê a Bíblia correta. Então, vocês vejam que Balaque mandava ele ir olhar o povo de Israel. O povo estava reunido. O povo estava, mas ele dizia: amaldiçoe esse povo para que eu lute com ele e eu vença. Porque eles são fortes, mais do que nós. Ele dizia: não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Não posso. Eu não posso ir contra Deus. Eu só faço o que Deus manda. Eu obedeço a Deus. Eu não desobedeço a Deus. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até amanhã pela madrugada eu estarei de volta. Amém.